dizendo que é para tirar aromático. A pergunta é por quê, né? Então, gravando aí, compartilhando a tela, né? Nós estamos na aula, me ajuda aí, na aula 3.1, né, de processo de refino, que é os processos de conversão. Nós falamos de que até agora? Falamos da destilação, né? Falamos da destilação atmosférica e a vácuo, e falamos de quê, gente? Acabamos de falar do processo de desasfaltação a propano, tá certo? Em que, da desasfaltação a propano, o destaque que a gente fez é que é um método de extração a solvente, né? Então, falamos da... Só botar o ponteiro indicando aqui. Falamos já da destilação atmosférica e a vácuo, da desasfaltação a propano, estamos indo para a desaromatização, e o meu medo de errar, eu pergunto se está compartilhado correto a tela aí. Vocês estão vendo a tela? Sim? Me responde para mim ficar confiante. Sim, está compartilhando de boa. E vocês viram se está gravando? Tá, né? Tá gravando. Tá gravando, estamos juntos, então. Desaromatização retira aromático para quê? Essa é a pergunta, né? Então, gente, os aromáticos, eles estragam a principal propriedade do lubrificante, que é estabilidade de viscosidade. Eu não sei se vocês já estudaram essa propriedade. O que é viscosidade? Fala para mim, você tem ideia? Vocês já estudaram viscosidade? Exemplo caseiro, assim. Quem que é mais viscoso, a água ou o óleo de soja? Valendo R$1.000 a minha pergunta. Se acertarem, eu fico devendo isso. Se tiver condições, eu pago. É melhor você arriscar. Óleo. Óleo, aí. Quem que falou? Gustavo. Gustavo, estou te devendo R$1.000 aí. Se tiver chance, eu te pago. Senão vale pontos no G2, ó. Olha como é que foi uma promoção boa. Então, gente, brincadeiras à parte, o óleo, acertou o Gustavo, o óleo lubrificante, eu ia falar lubrificante, o óleo de soja é mais viscoso que a água, né? Mas de forma simples, com duas palavras, eu não sei o que você já estudou de viscosidade, com duas palavras, viscosidade é resistência ao escoamento. E aí faz todo sentido pensar que o óleo de soja resiste mais ao escoamento que a água. No popular, a gente diz que ele é mais grosso, né? Ele escoa mais difícil, é essa ideia da resistência ao escoamento, à viscosidade. Pois bem, o que se deseja do lubrificante é que ele seja estável na viscosidade. Em outras palavras, que a viscosidade varie pouco, né? Porque quando você põe, de novo no exemplo do óleo de soja, se você botar óleo de soja na frigideira e ligar o fogo, quando esquentar o óleo de soja, ele diminui a viscosidade? No popular, ele afina? Me responda sim ou não. Você acha que quando esquenta o óleo de soja, ele fica mais fino? Ele começa a escoar mais fácil na frigideira? Ou ele fica mais fino numa temperatura menor? O que você acha? Esquentou, afina? Quem acha o que aí? Fala para mim. Faz sentido pensar nisso? Nunca cozinharam aí? Pô, nunca parei para pensar nisso. Não, então faça isso. O óleo de soja é meio grosso, né? Aquele jeito que você conhece ele. Pensa quando você está fritando pastel, ele fica fininho, cara. Ele pula à toa, ele fica fino mesmo. A regra é, quando aumenta a temperatura, eu vou escrever aqui, eu vou rascunhar aqui, isso vale para qualquer lubrificante. Qualquer tem exceção de 1%, é 99%, vamos na regra, né? Quando você aumenta a temperatura, esse V aqui não é velocidade, né? É viscosidade. Então, quando a gente aumenta a temperatura, a viscosidade diminui, ok, gente? No popular, o óleo fica mais fino em temperatura maior. E qual é o problema disso? Você quer lubrificar de forma simples, ó. O que é lubrificar? Você tem duas superfícies metálicas aqui, que elas não são assim, com esse tracinho bonitinho que eu desenhei. A nível microscópico, né? Se você olhar uma visão melhor ampliada, a superfície de um metal, ela é rugosa, gente. Ela tem imperfeições assim desse tipo, ó, como se fossem dentes, né? Eu estou exagerando no desenho aqui para passar a ideia. E a outra superfície metálica de baixo, ela tem imperfeições. Passa um dedo numa barra de alumínio, uma barra de ferro, ela parece lisa,
mas a nível microscópico ela teria essas imperfeições. E pensa que aqui essa superfície metálica de cima tem movimento e a de baixo também, de esquerda para a direita, tanto a de cima como a de baixo. Então, o que acontece? Elas se atritam, e para isso existe a lubrificação. Né? Isso o quê? Diminuir o atrito. Você tem ideia disso, tá? Então, eu estou trocando aqui a cor da caneta, né? Querendo dizer que essas pontas, essas imperfeições microscópicas aqui, quando essas superfícies se movimentam de esquerda para a direita, tanto a de cima como a de baixo, esse bico aqui, ó, essa imperfeição aqui, ó, que eu estou marcando em azul, vai tender a bater com essa daqui, ó, né? A atritar e deixar pedacinhos microscópicos no lubrificante. Entende? Esses metais podem ser de metais de liga de motor de um carro importado, ou de um carro seu. A liga do pistão e do cilindro, as ligas metálicas, têm alto valor comercial, são metais nobres, razoavelmente nobres. Não é prata e ouro, mas são metais de elevado valor. Né? E mais, quando você desgasta isso, você está corroendo e está desgastando o motor do carro. Então, a ideia é que o lubrificante entre aqui, ó, né? Esse que eu estou pintando em azul aqui, ó, seria eu encher esse espaço pequeno entre as superfícies metálicas. Esse azul seria o quê? O lubrificante se interpondo entre essas superfícies metálicas de forma a evitar esse atrito. Tá claro, gente? E para que esse azul que eu rabisquei aí, né, esse volume azul de lubrificante entre as partes metálicas, né, eu vou ter agora um V de volume de lubrificante ocupando essa área aqui, esse lugar, para evitar o atrito. Se esse volume aí for insuficiente, não se evita o atrito. E o que pode impedir essa formação desse volume aí, que é chamado na lubrificação de filme lubrificante? O que pode impedir é esse lubrificante, porque o motor opera em temperaturas altas, esse lubrificante agora tem um V de viscosidade baixado demais, e se a viscosidade ficar baixa, esse lubrificante pode escorrer ou pode não garantir a proteção contra o atrito. Entenderam, gente? Resumindo, como com o aumento da temperatura a viscosidade cai, a lubrificação cai junto e o seu carro se ferra junto, cai junto o valor dele, porque ele funde o motor. Tá? Você dá uma zebra gigante nos motores a combustão. Então, resumindo, o ideal, né, é que isso daqui, ó, não ocorra. Isso daqui o quê? Eu estou mostrando com um apontador laser aqui. Isso daqui, ó, o normal é isso. Quando aumenta a temperatura, diminui a viscosidade. Só que isso é ruim porque perde a lubrificação. Tá claro essa ideia? Então, a ideia é quem, quimicamente falando, no lubrificante, promove essa queda rápida de viscosidade quando a temperatura aumenta. Quem? Quem é o vilão? Os aromáticos. Os aromáticos, então, fazem com que a viscosidade do óleo lubrificante varie muito com uma variação de temperatura. O ideal é que essa variação de viscosidade, que, em regra, quando aumenta a temperatura, diminui a viscosidade, são inversas, proporcionais, que essa diminuição de viscosidade com aumento de temperatura seja o menor possível, gente. Ou, se possível, seria um ideal, que essa viscosidade não varie com o aumento de temperatura. Para quê? Para garantir a lubrificação. Tá legal essa conversa? Eu vou dar uma lida no texto, que isso é muito importante, o que eu farei antes de ler o texto, então você não entende nada. Então, caneta aqui, canetando o texto. Desaromatização, processo típico da produção de lubrificantes. A desaromatização, a furfural, ele está dizendo agora que o solvente é o tal do furfural, que é essa fórmula aqui. Deixa eu apagar essa rabiscada que eu fiz aí, né? Eu rabisquei só para explicar essa ideia da lubrificação. Está aí a fórmula do furfural. Tá? É um aromático. Claro, se a gente quer desaromatizar, gente, faz sentido que quem vai retirar o aromático seja alguém que é também aromático, né? Então, perceba que esse furfural tem todo o visual aí de um anel aromático, né? Ele tem propriedade de solvência idêntica ao desaromático. Como o próprio nome sugere, consiste na extração de compostos aromáticos. Então, claro, o nome está dizendo, a gente quer extrair compostos aromáticos. Por quê, gente?
porque eles fazem a viscosidade variar, tá? Por meio de um solvente específico, no caso, o furfural. Um óleo lubrificante pode trabalhar em condições de alta e baixa temperatura, sempre ocorre isso, quando liga o motor, a tendência é esquentar, esperando ter um comportamento mais uniforme possível. Ó. Isso é o desejado. Estou sublinhando. O mais uniforme possível em relação à viscosidade. Em outras palavras, já falei, você quer que a viscosidade não varie, de preferência. Sabe que os compostos causadores de flutuações de viscosidade são eles quem? Os vilões aí, os aromáticos. Se eles são vilões, desejamos retirá-lo, tá? Com quem? Com o solvente que é aromático também e vai ser solúvel nos aromáticos, vai extrair eles por solvência. Daí o nome, lembram? Extração por solvente, tá bom? Detalhe, eu escrevi aqui, porque vai ser falado à frente aí, o IV. O que é o IV que está escrito aqui? Ó? Esse IV é índice de viscosidade, não é viscosidade. O que é IV, gente? Ele mede, é um número empírico, não tem dimensão, não tem unidade, né? Ele mede o quanto uma viscosidade variou. Mas você já sabe, o ideal é que a viscosidade varie o mínimo possível, ok? Então, vou colocar uns exemplos numéricos aqui. Cadê a caneta? Está aqui. Para falar do IV, vou inventar um óleo A. Estou inventando aqui, tá? Um exemplo numérico para ficar claro esse papo aqui, senão você não entende. Um óleo A e um óleo B. As viscosidades em laboratório, no lubrificante, são feitas principalmente a 40 graus e a 100 graus Celsius. Se você for trabalhar na área, você vai fazer viscosidade a 100 e a 40, tá? Aí estou fazendo uma tabelinha simples aqui, ó. 40 graus Celsius e 100 graus Celsius, óleo A, óleo B, e agora eu vou inventar o quê? A viscosidade do óleo A e do óleo B, tá? Só trocar a cor aqui, ó. Então, eu estou inventando uma unidade de viscosidade, não interessa qual. Peguei o meu óleo A num banho a 40 graus e inventei aqui, ó, que ele tem 200 unidades de viscosidade. 200. Mediu lá, viscosidade 200. Depois você passou a 100, ele mediu viscosidade 50. Tá certo a lógica do que eu escrevi aí, gente? Ó, quando a temperatura aumentou de 40 para 100, a viscosidade diminuiu de 200 para 50. Tá certo. Não sei se o valor seria esse. O valor eu inventei. Mas o que eu digo que tá certo? Quando aumenta a temperatura, diminuiu a viscosidade, tá? A mesma coisa, ou seja, a diminuição da viscosidade, ocorrerá com óleo B. Mas vou inventar um outro número aqui, né? Eu vou dizer que o óleo B, ele tinha a viscosidade inicial a 110, estou inventando um número bem doido aqui, ó. Né? E depois... Não gostei do 110, não. Vou botar aqui 410, só para dar um valor maior. 410, né? E ele caiu aqui, ó, para 110, para ficar redondo. Inventei esse número aqui, ó. O que eu quero agora, gente? A variação de viscosidade. Quanto variou a viscosidade numericamente desses óleos aí? Quanto que variou o primeiro? Fala para mim aí, em termos numéricos. O primeiro, a viscosidade dele caiu de 200 para 50, subtraindo o valor inicial, que era 200, menos o valor final, que era 50, variou 150 unidades de viscosidade, tá certo? E o de baixo variou quanto, gente? O de baixo caiu quando esquentou, né? Isso é normal, mas caiu de 410 para 110. Então, o de baixo, ó, a viscosidade variou 300 unidades. Né? Olhando para o resultado em verde, quem variou mais a viscosidade? O de baixo, não foi? Né? O de cima diminuiu a viscosidade, o de baixo também diminuiu a viscosidade. Faz sentido, porque quando esquenta, a viscosidade diminui. Mas o primeiro diminuiu menos a viscosidade, perceberam? Então, a gente vai dizer que esse exemplo A que eu inventei aí, ele, porque teve uma menor variação de viscosidade, esse óleo A vai ter maior índice de viscosidade.
Então, quando que se tem um maior índice de viscosidade? Quando a queda de viscosidade em duas temperaturas é menor. E o que se deseja é que essa queda de viscosidade seja a menor possível, ou seja, que o índice de viscosidade seja o maior possível. Resumindo, quanto maior o índice de viscosidade, menor o quê, gente? Menor a variação de viscosidade. É isso que se quer. Tá? Eu vou perguntar se vocês querem me perguntar alguma coisa e sigo lendo que ele vai falar isso aqui. Assim sendo, quando os aromáticos são retirados de um corte, assegura-se uma menor, ó. Quando você retira aromático, o que que gera? Ó, menor variação da viscosidade com a temperatura, ok, gente? É o que eu tentei explicar antes. A propriedade que mede o inverso da variação da viscosidade com a variação da temperatura é o que a gente explicou, chamado índice de viscosidade. Agora, o que importa muito, quanto maior o IV, que é o que se quer, menor a variação da viscosidade. Isso é o que, gente? O muito desejado. É isso aqui que você quer de um lubrificante, ó. Isso cai em provas de processo seletivo para várias empresas de lubrificação. Você pode trabalhar nelas, tá? Você tem que saber isso, né? Parou tudo agora. O que você tem que gravar da aula de hoje? Que você deseja de um lubrificante? Que ele tenha a viscosidade o mais estável possível, né? Ou seja, que ele tenha a menor variação de viscosidade possível. Isso é expresso com esse número, que é um número adimensional chamado índice de viscosidade. Quanto maior esse número, menor a variação de viscosidade, e isso é conseguido como? Retirando aromático por esse processo de, o nome diz, desaromatização. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha no processo aqui, ó. A desaromatização é furfural, claro, o furfural é aromático, é solúvel no aromático. Tem, então, por objetivo aumentar o índice de viscosidade, já falamos. O subproduto desse processo é o extrato aromático. Perceba que ele está marcado aqui embaixo, ó, o extrato aromático. Um óleo pesado e viscoso. Ó, gente, se ele é pesado, ele tende no fluxograma a ir para baixo, por densidade. Estou só te explicando por que o extrato aromático está aqui e não aqui em cima. Por essa dica aqui que ele disse que ele é pesado, viscoso, né? Que pode ser utilizado como óleo extensor de borracha sintética. Ó, isso aqui rima com técnico em plástico, tá certo? A petroquímica está logo depois desse extrato aromático aqui. As refinarias produzem esse extrato aromático onde? No processo que a gente está estudando, chamado de desaromatização. E as refinarias vendem esse extrato aromático para quem? Para as petroquímicas, para que os técnicos em plástico produzam petroquímicos, plásticos, derivados plásticos a partir do extrato aromático. Lembram do início da aula, gente? Eu falei que matéria-prima da indústria de plástico, petroquímica, eteno, lembra? Propeno, buteno e eles, os aromáticos que vão ser retirados do lubrificante. Você está entendendo agora por quê? Por que retira aromático de lubrificante? Porque ele estraga essa questão da viscosidade, ele faz a viscosidade variar muito. Então, ele é vilão no lubrificante. E é herói aonde? Quem quer comprar ele? A indústria que você vai trabalhar como técnico em plástico, para produzir petroquímicos, para polimerizar os aromáticos. Está claro isso, gente? Seguindo aqui, ó, só para fechar, o produto principal é o óleo desaromatizado, e que é estocado para posterior desparafinação, a gente fala à frente. Quem é esse óleo desaromatizado? Ele está aqui, ó, óleo desaromatizado. E eu pergunto, o furfural entrou aqui. Quem é o furfural? É o solvente que é aromático, tá vendo? Ele entrou aqui. Onde é que está rico em furfural? Lembra a dica que eu dei para vocês? Onde está rico no solvente é chamado de quê, gente? De extrato, né? Rico em solvente é chamado de extrato. Pobre em solvente, tem esse nome feio aqui, é chamado de rafinado, tá bom? Quando é pobre em solvente. Ou seja, o solvente, que é o furfural, que é aromático, a maior parte dele vai para onde? Vai para cá, ó. Sabe por quê? Porque ele falou que o extrato aromático é pesado. Lembra? Eu comentei que se tem densidade grande, desce.
Está aqui, ó, o extrato aromático é extraído justamente pelo solvente, que também é aromático. Está claro? Mas, de novo, um processo de extração a solvente. Qual é o detalhe do processo de extração a solvente? O solvente é solúvel numa parte, né? No caso, o solvente é solúvel nessa parte, e é insolúvel na parte de cima. Quem é a parte de cima? Esse óleo desaromatizado vai ser quem, gente? O óleo desaromatizado são todos esses aqui, ó, que passam pela desaromatização, e o extrato aromático foi para a petroquímica. Mas daqui em diante eles não têm mais o quê? Aromático. Qual é a vantagem de não ter aromático? Eles vão ter estabilidade na viscosidade. Tranquilo aí, gente? É o que eu queria falar. Tranquilo. Da desaromatização. Muito importante você saber isso, porque o aromático vai exatamente para a petroquímica. Tá? Se você me permite seguir, a gente segue falando do que falta, ticando aqui para dar sequência lógica na aula. A gente falou das destilações, né? Falou da desasfaltação, né? Só fazendo um link, vimos que pensando nos lubrificantes, a desasfaltação gerou esse BS aqui, ó. E esses 4, a gente tinha falado, já tinham vindo de onde? Já tinham vindo da própria destilação a vácuo. Então, já estou preparando vocês para uma aula futura de lubrificação. Os lubrificantes serão esses 5 aqui, ó. Tá? Depois vão ter esses 2 também, mas aí você vai vir nas próximas aulas. Estou te falando desses 5. Os 4 que saíram da destilação a vácuo e esse BS que saiu de onde? Da desasfaltação a propano. O que já fizemos com todos eles? Retiramos aromáticos. Então, você já garantiu que todos eles têm uma viscosidade estável, que é o ideal, tá certo? O que está faltando agora, gente? A última parte da aula, que é retirar parafina. De forma muito simples, uma explicação inicial. Por que retira parafina? É a desparafinação com minhas palavras. A parafina é o alcano de cadeia grande, o alcano linear de cadeia grande, acima de 20 carbonos, né? Imagine um alcano de cadeia grande. Ele tem ponto de fusão e ebulição alto. A parafina, no popular, gente, é a vela de oração. Os surfistas usam parafina, não sei se você conhece parafina. Sabe onde é que tem parafina? Só para dar água na boca de vocês, está todo mundo com fome pensando no almoço? Olha bem, é até maldade que eu vou fazer. Ó. Você lembra de salame? Lembra aquele salame assim que você fatia ele fininho, joga um limão? Tem quem gosta dele com a cerveja, eu gosto com Guaraná Diet, né? Um Guaraná Zero, enfim. Lembra de um salame com limão? Só para aguar vocês na boca aí. Quando você fatia o salame, alguém lembra de já ter feito isso? E em volta do salame, gente, tem uma casquinha branca. Você lembra de já ter feito isso? Aquela casquinha branca em volta do salame é parafina. Então, o grande uso das parafinas, que são esses alcanos lineares de cadeia grande, é que essas parafinas elas são usadas na indústria de vela, de oração, em outros usos industriais, eu falei do surfista, que é um uso menor, mas na indústria de alimentos, para revestir o salame, revestir alimentos com parafina, para evitar que eles estraguem, para dar validade maior nos alimentos. O fato é, essas parafinas não podem estar no lubrificante, eu quero te falar por quê. Lembra? Quando desaromatizava, retirava aromático. Se agora vai desparafinar, vai retirar o quê? Parafina. Fazendo de novo paralelo com desaromatização. Retirava aromático, lembra? Porque o aromático era desejado onde? Na petroquímica. A parafina, eu acabei de comentar, vai ser desejada na indústria de alimentos. Mas por que a parafina não pode ser usada no lubrificante? De razão simples, antes de eu ler o texto. Quando você desliga o motor do carro, o motor não esfria? Lembra a regra? A regra é que temperatura. Eu estou escrevendo um T de temperatura e V de viscosidade. São grandezas inversamente proporcionais. Lembram? Você gravou isso da aula de hoje. Quero que tenha gravado. Se não gravou, grava agora. Quando aumenta a temperatura, diminui a viscosidade e vice-versa. Quando você desliga o motor do carro, não é isso daqui ao contrário? Raciocina comigo. Quando desliga o motor do carro, o que acontece?
a temperatura baixa, a viscosidade aumenta. Se o óleo lubrificante estiver lotado de parafina, lembra, a parafina é a vela da oração. A vela não é sólida na temperatura ambiente? Vai solidificar o óleo lubrificante no motor do carro. E aí, o que acontece? Não vai formar aquele filme lubrificante. Se ele está empedrado, quando tu ligar o motor no dia seguinte, está uma pedra, não vai lubrificar, vai haver desgaste, vai haver corrosão, vai haver atrito das peças metálicas. Entendeu isso? Então, resumindo, no popular, a parafina empedra o lubrificante, deixa ele fora do estado líquido, deixa ele sólido. Então, por isso, tem que retirar ele. Além do que, né, a indústria de alimentos e outras desejam a parafina. Então, lendo aqui, se quiser me interrompa aí. Um lubrificante colocado no equipamento, inicialmente, opera em condições ambientais de temperatura, eu vou marcar isso, ó, condições ambientais. Ou, em alguns casos, esse alguns casos não é raro não, tá, gente? Do jeito que está no texto aqui, parece que é raro esse alguns casos. O sul do Brasil, em regra, é frio. O mundo desenvolvido, a Europa e os Estados Unidos, são frios. A Marinha do Brasil tem operações em navios, né, que usam lubrificantes na Antártida. Não sei se você já ouviu isso, né? Tem operação da Marinha, tem marinheiro, oficiais, suboficiais da Marinha que trabalham lá em pesquisa na Antártica, né? Com um lubrificante sendo necessário no navio. Em temperaturas lá não são baixas na Antártida, são muito baixas. Então, se não tiver retirado a parafina do lubrificante do navio, vai empedrar numa temperatura muito baixa. Entendeu isso? Uma vez que a máquina é aquecida. O óleo deve, então, em tais condições, eu falei da Antártica, agora um frio extremo, possibilidade de escoamento adequado. Ele tem que manter essa possibilidade de escoamento adequado para quê, gente? Que a lubrificação não fique comprometida. Você entendeu isso? Senão, não vale o seguir. A lubrificação comprometida é o quê? O óleo empedrado, por causa das parafinas, tá bom? Necessitando, em função disso, apresentar baixo ponto de fluidez. Eu te falo um pouquinho disso aqui. O que é o ponto de fluidez? É um ensaio de laboratório, né? Me permitam rabiscar aqui, ó. Pensa que você tem um tubo de ensaio, eu já desenhei ele, não é um tubo de ensaio, é um tubo de vidro aqui, ó, já desenhei ele inclinado aqui, e aí tem lubrificante aqui dentro e tem um termômetro aqui, ó, termômetro aqui, indicando uma temperatura em graus Celsius, você vai fazer leitura nesse termômetro. Esse tubo de vidro aqui com lubrificante, ele vai para um banho, né, que tem um resfriamento, e você coloca esse tubo aí com lubrificante num banho a menos 80 graus. Você tem como obter isso em laboratório, né? E aí, de tempos em tempos, você inclina esse tubo, por isso que eu já desenhei ele inclinado, para ver. Deixa eu desenhar ele reto aqui. Ele é reto, tem o lubrificante aqui, o nível do lubrificante. Quando você inclina esse tubo, né, o mesmo tubo que eu desenhei ali, quando eu inclinar assim, e isso está sendo resfriado, você botou num banho frio. E você vai ver o que? A temperatura em que esse óleo, quando você inclina o tubo, claro que o óleo escoa, né, gente? Se tiver um líquido no tubo, você inclinar, a tendência é até a vazar o líquido aqui. Mas, dependendo do resfriamento, dependendo de quanto tem de parafina, ele empedra, vira um picolé aqui, ó, né? O óleo empedra aqui, e você pode virar esse tubo de cabeça para baixo, que ele não escoa mais. Isso é o ponto de fluidez. O ponto de fluidez é a temperatura em que cessa o escoamento. O ideal é que esse ponto de fluidez ocorra em temperaturas baixas, que só com muito frio ele pare o escoamento, tá? Porque senão desfaz a lubrificação, tá claro? E aí, para terminar o texto aqui, ó, deve-se remover as cadeias parafínicas lineares. Lembra que eu rabisquei isso antes? Aqui eu quis desenhar o quê? As parafinas lineares, que são as que empedram o lubrificante. Por isso que é desparafinação, tá? Uma vez que estas são responsáveis pela baixa fluidez do óleo. Tranquilo aí, gente? Deixa eu apagar essa bagunça aqui, ó. Só para mim ler esse trecho aqui. Dá até para ler, mas está feio esse rascunho meu aqui, ó. Vê lá. Tá. Assim como a presença de compostos aromáticos
Desculpa, assim como a presença de compostos aromáticos causa alteração na viscosidade do óleo, a gente já viu que por isso que desaromatiza, né? A presença de parafinas lineares aumenta o ponto de fluidez, ou seja, no popular, impedra o óleo. Essa propriedade é importante quando se utilizam óleos lubrificantes a baixa temperatura, situação em que se deve evitar a precipitação das parafinas, né? Seria a solidificação delas, um termo bonito aí, para que a lubrificação não seja comprometida. As parafinas devem, então, ser o quê, gente? Fala para mim. Tiradas, né? Desparafinadas, extraídas do óleo. O que é feito de novo, eu falei que de novo temos um processo de extração por solvente. O solvente ideal para essa operação deve ser tal que todo o óleo seja diluído, ao mesmo tempo em que ocorra precipitação das parafinas. Aquela ideia geral da extração a solvente, de você escolher um solvente que solubilize uma parte e não solubilize outra, promovendo a separação do que você não quer. Tá bom? Me digam se querem perguntar alguma coisa. Eu tenho, acho que, uma última tela aqui. Ó. A remoção atualmente, isso aqui é o solvente que faz a desparafinação, é chamado metil-isobutilcetona, né? Se abrevia MIBIC. Como solvente que apresenta vantagens, a baixa temperatura, o solvente, o MIBIC, solubiliza a parte oleosa, né? Que é isso aqui, ó, né? Nesse fluxograma, a parafina vai ficar solúvel e causa separação das parafinas como uma fase sólida, podendo proceder à sua filtração, por isso que tem esses filtros aqui. Resumindo, gente, não preciso detalhar esse fluxograma para você. O que eu quero que você entenda é que é adicionado o solvente, que se fez referência, o metil-isobutilcetona, e ele vai ser solúvel aonde? Nas parafinas, ele, no caso, é solúvel nas parafinas e depois é filtrado, tá? É isso. E aí separa a parafina aqui em cima e separa o óleo sem parafina, que exatamente é chamado de óleo desparafinado aqui embaixo. Né? Os produtos obtidos, eu marquei ali embaixo, o óleo desparafinado, é armazenado e submetido a hidroprocessamento posterior, que é a hidrogenação. Lembra que eu falei isso lá no início da aula? Vou procurar aqui só para fazer sentido para você. Ó. Cadê? Aqui, ó, eu falei que tinha hidrogenação, é aquilo que ele falou ali. Né? Mas por que a gente não falou da hidrogenação hoje? Porque ela não é processo de separação, já é processo de conversão, já é reação química. Né? Tranquilo? Então, esse óleo em seguida será hidrogenado, não perca a aula de lubrificantes que a gente vai falar, a gente volta a falar dessa sequência. Mas, em resumo, eu falei o que eu queria aqui e abro para a pergunta de vocês, né? Destacando que, só para terminar com aquela visão geral, né? Nós falamos de que hoje? Da destilação atmosférica e a vácuo, né? Falamos dela, as duas destilações. Falamos de que, na sequência, o 2 nosso foi retirada a desasfaltação a propano, né? Que separou esse lubrificante, né? Que saiu da desasfaltação a propano. Esses 4 mais esse sofreram desaromatização. Por que tira aromático? Para garantir uma viscosidade estável. E agora, por fim, concluindo, fizemos a desparafinação para não permitir que o óleo empedre, né, no motor. Em termos técnicos, se chama isso de garantir a fluidez do óleo lubrificante. Tá certo, gente? O que importa é que desses 4 processos, excluindo a destilação, né, a desasfaltação a propano, a desaromatização e a desparafinação são processos de extração a solvente, usados também no estudo de operações unitárias. Né? Eu não sei se vocês estão fazendo a disciplina operações unitárias. Na disciplina operações unitárias se estuda isso que a gente falou hoje, a gente falou com a visão do processo de refino, se estuda isso com o nome de extração a solvente. Espero ter sido útil aí, gente. Eu vou interromper a gravação